Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vai abrindo a tua Bíblia em Mateus capítulo 9. E o que eu vou começar a falar hoje, queridos, eu quero continuar na próxima quinta-feira, né? E às vezes a inspiração de Deus, ela vem, a gente pode até continuar. Mas eu quero falar sobre precisamente essa frase que não é minha, nem sua, mas uma declaração de Jesus para a vida do homem, para mim e para você. Ele disse, tudo é, não talvez, quem sabe. Escuta uma coisa, não está sendo colocado tudo se você for diferente, ou você assim, ou você aquilo outro e tal. Não é uma implicação do ser humano, ele diz assim, tudo é possível ao que crer. Ele estava falando sobre uma obra já feita na cruz do Calvário, da qual trouxe para mim uma herança, trouxe para mim promessas, que a única ligação que faz que eu possa ver resultados na minha vida é um comportamento do meu coração para com aquilo que Ele fez e não aquilo que eu faço. Quem está pegando? Eu vou começar a destrinchar isso, vou cortar esse bifinho e botar aí na tua boca, tá legal? Repita comigo, tudo é possível ao que crer. Eu estava pensando sobre essa mensagem, eu estava meditando, e eu lembro de uma passagem que Jesus diz assim, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé sobre a face da terra? O que nós encontramos são pessoas mais descrentes ainda. Caramba, o que está acontecendo? O povo de Deus é um povo que crê. Então isso é um trabalho contínuo no nosso coração, de nós não permitirmos ser contaminados, gente, pela palavra incredulidade, da qual eu recentemente aqui estava falando nas reuniões do domingo à noite, de Hebreus capítulo 3, segura o teu dedo aí, vá comigo, Hebreus 3, verso 12, dizendo, não aconteça haver em qualquer de vós perverso, olha como Deus coloca, a palavra colocada, coração de incredulidade, que vai fazer com que eu e você, obrigado Jairo, a gente se afaste dele, da manifestação, do reino de Deus se tornar uma realidade na nossa vida de maneira contínua, do propósito dele ser cumprido, de nós vermos resultados sobre a face da terra. Diga aleluia. O desejo é mais de Deus do que nosso, de nos abençoar, gente. O amém foi pouco, mas tudo bem. Ele é desesperadamente louco para poder dispensar tudo aquilo que ele tem para nós. Mas essa relação tem tudo a ver com aquela palavrinha, crença. E Jesus dá essa declaração, que depois nós vamos ler a passagem, mas antes vamos a Mateus 9, porque nós encontramos nos evangelhos muitas passagens falando exatamente sobre isso, onde Jesus diz, olha, é a tua crença. Essa que diz lá no verso número 27, falando, Jesus partiu e seguiram 2 cegos clamando, Mateus 9, 27. Senhor, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, se aproximaram os cegos, Jesus perguntou, vem cá, vocês creem que eu posso fazer isso? Olha como é que está escrito, grifa isso na tua Bíblia. Não deixe de trazer sempre um caderno para você anotar, para você ler e renovar o teu pensamento. Mas Jesus, olha só, ele diz assim, vocês creem que eu posso fazer isso? Eu quero te dizer, gente, a nossa relação com Deus não é uma relação onde Deus ele vem a investigar a sua vida, se você pode ou não estar no relacionamento com Ele. Porque eu quero te falar que essa paz já foi feita. Domingo eu quero falar isso de manhã. A Bíblia diz em Romanos que quando Jesus fez a obra na cruz do Calvário, Ele aniquilou a separação que existia entre eu e Deus, entre você e Deus. Nós somos filhos dele para a eternidade. Pertencemos à família. O que a gente vê ainda é um homem sendo contaminado pela história do inferno, de que nós não podemos agradar a Deus, nós não podemos porque nós somos assim, assado, Deus não gosta do meu jeito assado, ou dos meus erros e tal. Escuta, gente, essa não é a relação. A nossa relação com Deus é crer nele. Não é maravilhoso isso? Engraçado que Deus fez uma obra sozinho na cruz do Calvário por amor a mim e a você, onde a gente não tinha a menor condição de ajudar. Ajudamos um pouquinho com a nossa justiça,
ou com aquilo que somos, de fazer errado, de fazer certo. Ah, porque eu tenho um crédito. Não tínhamos nada, nós tínhamos uma dívida tremenda. Foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ainda há, sabe, isso do inferno sendo colocado na cabeça do povo de Deus, de que você não pode, não é para você isso aí, não é assim não, você. Quando na verdade a relação é essa. Jesus chega assim, ó, tudo é possível ao que é perfeito, ao que não erra, ao que está sempre na igreja, ao que ora 300 mil horas por dia, Eu estou falando algo, gente, que isso aqui é uma barreira do Cacilda. Entende isso? É uma barreira tremenda. Como se nós tivéssemos que ganhar alguns pontos para que então as coisas acontecessem na nossa vida. Preste bem atenção. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Ele colocou tudo nessa palavra de coração chamada crença. Quando eu viro para ele e falo, eu creio em ti. Diga aleluia. Não é bom isso, gente? Então, Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam o quê? Sim, nós cremos. Olha a relação. É só isso que Deus pede de mim e de você. Entenda isso, gente. É simples o que eu estou falando, mas isso aqui é todo dia. Ele só pede de mim que nós creiamos nele, que o resto ele faz. Não é uma questão de bonzinho, malzinho, é uma questão de crença. Alguém conhece a vida desses homens? Ou daqueles que se aproximaram de Deus e receberam? Pessoas tão naturais como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, como disse Paulo, as mesmas falhas. Mas essa é a relação que faz toda a diferença. Eles disseram, nós cremos. Então Jesus, ele responde de que maneira? Ele tocou nos olhos, dizendo para eles assim, olha só, aconteça conforme aquilo que vocês creem. E os olhos deles se abriram, olha que legal. Deu para pegar isso? Faça conforme a vossa, então tudo é possível que crê. Uma vez que nós depositamos confiança ou crença no que Deus tem para nós. Vá comigo a Marcos, que aqui é a passagem. No capítulo 9, vou resumir um pouquinho essa história. Um homem tinha um problema com seu filho. E os discípulos não puderam resolver, se é que eu posso dizer dessa maneira, ou expulsar aquele demônio. E aí, veja só que interessante que no final do verso 18, esse homem fala para Jesus assim, olha, eu pedi aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Interessante isso, né? Eles não puderam. Mas sabe que Jesus já tinha comissionado os discípulos a irem, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos, sabe? Mas nesse caso aqui, nesse momento, se é que eu posso dizer isso, nesse momento, eles não puderam. Aí Jesus dá a resposta. Ó geração o quê? Incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou sofrer por vocês? Mandou trazer o menino. E aí ele pergunta no verso número 21, há quanto tempo sucede isso? Desde a infância. E aí o homem responde, o pai do menino, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar, mas se você pode alguma coisa, falando para Jesus, eu grifei isso na minha Bíblia, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora olha o verso 23, Jesus responde assim, se podes, na minha tradução está assim, mas é interessante, você sabe disso, que esse livro, que é o Novo Testamento, foi escrito no grego e não tem pontuação. Então é óbvio, para a nossa linguagem, tem que ter pontuação para a gente colocar as coisas. Mas você pega no original, você poderia ler assim numa outra tradução, da qual eu trouxe aqui, Jário, deixa eu colocar a segunda tela aí. Está escrito assim,
Ao que lhe respondeu Jesus, veja só que legal, se você é capaz de crer, então tudo é possível ao que crê. E Deus criou a mim e a você com a capacidade de crer. Ele colocou algo em mim e em você que faz com que nós dizemos assim, eu creio em ti, sem que eu tenha que tocar ou ver. Alguém está pegando? Então, muito legal, porque essa frase agora faz um sentido muito grande. Não é só esse contexto, se pode, tudo é possível ao que crê. Não tem um ponto. Então, eu leio para você de novo. Se você é capaz de crer, então tudo é possível ao que crê. Jesus disse isso. Gente, isso aqui é a garantia de Deus de que se nós usarmos a nossa crença para com a sua verdade, sua promessa, ou a herança que nós temos, ela funcionará e trará os resultados. Não há nada mais além disso, a não ser a integridade da sua palavra, garantindo isso. Jesus chega e diz, tudo é possível ao que crê, ele não está de bobeira. Ele não tinha tomado uma cachaça para falar bobagem. Ele chega para todos nós. E às vezes a gente cai nessa cilada de achar que eu preciso de uma qualificação para receber. Quem sou eu? Não sou pastor? É mesmo? Eu conheço um bocado de pastor incrédulo. Porque não é uma questão de categoria. É só uma questão de coração. E é perigoso esse negócio de categoria, que se o cara se define como, sei lá, alguém, uma autoridade eclesiástica e tal, e ele se agarra a essa autoridade porque ele é pastor e tal, ele tem que garantir se o coração dele é um coração crente. Porque ele não verá a manifestação do reino. É muito bacana falar uma opção de coisa. E essas coisas não funcionam na tua vida, não experimentar o poder de Deus, eu só experimento em você também, se nós cremos. Essa é a única qualificação. Deus não vai chegar para você e falar, você está errando demais. Você deveria ser assim ou assado. Não tem uma passagem falando sobre isso. Jesus aborda as pessoas com tal compaixão e amor, que ele está doido para se derramar em cima das pessoas e só está pedindo isso. Cara, tudo é possível ao que crê. Quem está pegando? Estou me animando, cara. Não tem nada a ver com anos de igreja. Não tem nada a ver se você fez escola bíblica 3 vezes. Ou se você fez seminário. O cemitério é a mesma coisa. Brincadeira. Quem está pegando? A Bíblia declara em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra. E é óbvio que existem algumas interferências num coração, porque nós sempre temos um coração próprio para receber. Mas do ponto de vista de Deus, você é a pessoa qualificada. És um ser humano? Ele não está falando para animais, ele está falando para o ser humano. Ele te deu a capacidade de você acreditar nele. É a nossa relação com ele, gente. E aí nós vamos receber, nós vamos ver os resultados. Repita comigo, tudo é possível ao que crê. E nós vivemos esse mundo que eu chamo do campo dos desafios. Aí estão os desafios do teu lado, ano após ano. É ilusão acharmos que nós vamos virar de ano e os problemas vão acabar. Eu só quero te dizer, numa boa, que eles continuarão. Porque faz parte... pastor, com essa vamos embora. Não, eu quero te dizer porque ele faz parte, nós fazemos parte, ainda estamos aí vivendo esse mundo decaído. Onde Deus nos deu exatamente isso. A oportunidade de nós andarmos crendo nele e vendo a manifestação do reino. Vendo a manifestação do reino. Vendo a manifestação do reino. Continuando o verso, no 24 está escrito, imediatamente... O pai do menino exclamou com lágrimas, né? Ele disse, eu creio. Eu achei legal agora, porque está escrito assim, ajuda-me. Ele não está falando na minha pequena fé. Ajuda-me na minha, ou a gente tem ou não tem. Está dando para pegar? Ou eu tenho ou não tenho.
Não tem como conviver incerteza com certeza. No meio aí tem uma plataforma chamada dúvida, mas ou eu estou do lado de cá ou do lado de lá. Eu achei interessante isso. E aí a gente conhece a história que Jesus pega o menino, opera na vida dessa família, traz alegria, restaura de novo, e a turma ficou super feliz, porque esse é o desejo de Deus, se manifestar de maneira contínua na tua vida e na minha, gente. O prazer de Deus é se manifestar na nossa vida. Mas essa é uma operação de crença. Está pegando isso? Então eu leio de novo: se você é capaz de crer, então tudo é possível ao que? As mudanças na tua vida serão tremendas. Recebi um e-mail de uma pessoa dessa igreja. Ela está falando exatamente sobre os desafios diários da vida dela, que ao longo de um tempo, ela estava exercendo uma crença. Orando e falando: Senhor, eu creio na tua palavra sobre isso, eu preciso de uma área de trabalho onde fique mais adequado com o meu coração, aquilo outro e tal. E ela foi falando para a gente lá, declarando que Deus foi colocando a mão e foi resolvendo todas essas situações. Que alguém diga aleluia. O trabalhar, gente, é de Deus. Como a gente veio falando no ano passado, o nosso trabalho é descansar crendo nele. O trabalhar vem dele. Então, naturalmente, deixa eu explicar isso aqui para você, esse mundo ele caminha para piorar. Nós sabemos disso, em todas as áreas. Mas nós cremos num Deus que só faz nós crescermos e melhorarmos. É um outro sistema. Não tem como o mundo olhar para isso e compreender. As coisas naturais desse mundo não compreendem as coisas do Espírito, da verdade. Realmente é um bocado de gente remando para lá e você contra a maré. Mas é o que traz resultados. Diga aleluia. Então as coisas pioram, gente. Em todas as áreas, serviços, o trabalho, recursos. A gente vê as pessoas desesperadas. Estava conversando com o pastor Sérgio. Umas pessoas estão desesperadas por dinheiro, rapaz. Eu vou te falar. Se cai uma nota de 10 num cemitério, é capaz da sepultura abrir assim e o cara pegar. Impressionante, cara. Não, eu nunca vi. Agora, vou dar só um exemplo. O pastor Sérgio foi ver uma propriedade para a gente ver se seria uma propriedade legal para a gente poder abrir a nossa igreja lá em Niterói. E o candidato, só falando assim, o sujeito queria só 60 mil reais de aluguel. O que é 60 mil? Ele está variando. As pessoas acham e soltam e querem. É desesperado, está todo mundo desesperado. O mundo está falindo. As coisas estão quebrando. E vai tudo parar na igreja. Então, um mundo de ausências de possibilidades de melhora é o que nós estamos vivendo. De maneira mais contínua, mas não estou nem aí, nós estamos num outro sistema. Então as impossibilidades de um mundo decaído, ouça isso aí, que nos cercam, tem só essa finalidade, de criar em mim e você uma imagem de que não dá para avançar. Quem te falou que você não vai avançar? Quem te falou que Deus não tem um emprego para você tremendo? Quem te falou que você não vai fazer aquele curso que você quer? Quem te falou que você não vai casar? Ninguém se anima? Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A
Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário, e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra,
desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.